Estamos iniciando o DomusCast, mais uma vez com você, nosso ouvinte, síndico, segmento da construção civil, imobiliária e canais afins. Estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. O nosso grande objetivo é esse, trazer informações, conteúdo que venha enriquecer a sua sindicatura e a sua gestão. Estamos aqui com dois colegas doutores, advogados, doutor Leonardo, né? Estamos com ele aqui, uma breve saudação, por favor. Olá, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Também estamos com a Juliana, que também é do mesmo escritório de advogados Tives e Gomes Silva, são importados, né? Vieram de Floripa agora, chegaram aqui, estão nos dando essa honra, esse privilégio de estar aqui conosco, e para nós é um privilégio. Juliana? Boa tarde, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Então, que o roda é a vinheta. Estamos iniciando no DomusCast, para nós uma honra receber os doutores aqui conosco. Vamos certamente mergulhar e trazer muito conteúdo importante para os nossos colegas ouvintes, na grande maioria síndicos e pessoas da construção civil. Quero fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. Dr. Leonardo Gomes Silva, advogado militante, especialista em direito imobiliário e atuante no direito condominial. Membro das entidades do mercado condominial ANACOM, IBRADIM, ABA e AASP. Na OAB é membro da Comissão de Direito Imobiliário e de Direito Condominial. Esse é o Dr. Leonardo. Tudo bem, Dr. Leonardo? Olá, Marcelo. Esqueci de alguma coisa? Quer lembrar? Quer trazer alguma coisa? Resumidamente, dessa forma. A nossa apresentação breve. Perfeito. Também temos a doutora Juliana Domingos, advogada militante, pós-graduanda em Direito Condominial pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Jurídicas, membro das entidades de mercado condominial, especialmente da ANACOM. Na OAB é membro das comissões de Direito Condominial, na seccional e na subseção de São José e secretária da Comissão de Direito Condominial. É isso? Isso mesmo. É bastante coisa aí, né? Então o público já pode ficar atento aí que vai vir muita coisa boa nesse sentido aí, nesse nosso tema, né? Nós vamos falar sobre cobrança e garantias, né? Vamos dizer assim. Se o doutor puder já dar uma aquecida, falar um pouquinho sobre cobrança. Primeiramente vamos falar bastante sobre cobrança e na sequência a gente entra na parte de garantias. Em algum momento isso se mistura também, né? Daqui a pouco já se mistura no começo, não faz mal. Mas se puder dar uma aquecida para nós e falar um pouquinho sobre a parte de cobrança e na sequência a gente vai se aprofundando, pode ser? Não, com certeza, Marcelo. Nós fizemos um breve currículo, uma apresentação realmente muito breve, para trazer um pouco da nossa participação nessas entidades. É muito importante trazer a ANACOM, o IBRADIM e a participação nossa como advogados na nossa ordem, principalmente, né? Só acrescentar que, na verdade, como você falou, nós fazemos parte do IASC, que é o Instituto dos Advogados de Santa Catarina, que aí falhou ali na apresentação inicial. Mas, Marcelo, na verdade, para a gente falar em inadimplência, para falarmos em cobrança, a gente precisa voltar um pouquinho na própria legislação e explicar de onde vem o rateio condominial. Acho que é interessante voltar ao ponto de que os rateios dos condomínios, eles surgem lá na incorporação do imóvel. Então, há o projeto, a execução, a construção de um condomínio, e nessa construção nasce a convenção dos condomínios. Então, a convenção, ela traz uma obrigatoriedade, uma regulamentação dessa taxa, que coincide com aquilo que está no Código Civil, que traz a obrigação dos condôminos de pagarem em dia os seus rateios, as taxas de condomínio, né? Então são as despesas do comum, aquilo que é rateado entre todos e que o mercado condominial conhece bem esse conceito, né, do que é o rateio condominial. E por tratar justamente na obrigatoriedade
prevista em lei, prevista em convenção desse rateio, é que muitas vezes ocorre a inadimplência. É uma realidade que muitos condomínios têm hoje, sofrem muitos condomínios com a questão da inadimplência. Perfeito. E quando se fala em taxa condominial e formas de rateio, né, existe a taxa fixa, a taxa variável, é a base para a construção disso. E aí já vem até um questionamento da minha parte. Bom, esqueci de entregar o famoso tijolinho para vocês. Tá, eu encostei nele e lembrei aqui, para vocês colocarem o nome de vocês no tijolinho, pode botar em várias faces, doutora Juliana, aqui está a caneta para escrever. Esses são os tijolinhos da construção desse prédio que está aqui, ó. Esse é o prédio bom, a gente vai batizar isso de alguma forma, o prédio do conteúdo, o prédio do conhecimento. Um condomínio aí, Marcelo. É um condomínio. Estamos desmanchando um condomínio sem informação e construindo um condomínio com muita informação para nossa região aqui. Solidez. Com bastante solidez aí, com certeza, com uma base forte. Eu falo muito, sabe, Marcelo, rateio, porque às vezes as pessoas entendem que o rateio é só aquela chamada extra, e não. Na verdade, eu tenho como conceito rateio, inclusive as despesas ordinárias e as extraordinárias. Isso chama-se rateio. Porque quando a gente vai lá falar em taxa, juridicamente sabe que taxa é uma questão tributária, não é uma questão de condomínio. Então, a própria legislação fala da questão realmente dos rateios, que tem os ordinários, né, que nós sabemos que, na verdade, os rateios, eles não têm na legislação o que é rateio, o que é despesa ordinária, o que é despesa extraordinária. Não existe no Código Civil, nem na lei dos condomínios, antiga, né? 4591, ele vai buscar lá na lei de locações, onde tem exatamente as despesas ordinárias e extraordinárias dos condomínios, por incrível que pareça. Você vai buscar na legislação de locação exatamente esse ponto que fala dos rateios. Então, quando eu falo em rateio, que a falta do pagamento gera essa inadimplência, que gera cobrança e até mesmo a possibilidade da contratação de uma garantidora, é o rateio, né? Aquela despesa comum com a água, com a luz, que popularmente despesas. É a taxa, né? Chamado taxa. Exatamente. Que conceitualmente não é um termo mais adequado, mas acabou se convencionando dessa forma. Perfeito. Que é a divisão do valor total do condomínio, fracionado conforme cada unidade e cada área comum dividido, e a pessoa ganha aquela taxa, que ela pode ser tanto variada quanto fixa, né? E aí vem um questionamento meu, assim, quando eu tenho os dois modelos nos condomínios que eu cuido, tenho fixo, e assim, de forma bastante particular, a maioria dos meus condomínios são taxas variáveis, né? A gente fecha a conta e divide tudo que deu naquele mês para o restante. Os condôminos preferem dessa forma. Mas eu, como síndico, prefiro a taxa fixa. Uma previsão, né? Uma previsibilidade, assim, para quem vai estar pagando, sabe que 12 meses vai ser R$100, 200, 500, 1.000, o que for. Então a pessoa pode estar muito mais bem preparada para quitar aquela taxa condominial, diferentemente de um mês vem 200, outro mês vem 500, mas enfim, o condomínio, em alguns que eu tenho, preferem a taxa variável. Mas o meu questionamento vem até com relação à legalidade. Eu sei que é legal as duas formas, né? Não tem nada de legal nisso, mas em relação a uma eventual inadimplência que vai judicializar, vai acontecer alguma coisa muito mais profundo, em que sentido que isso pode prejudicar, se é que pode prejudicar? Porque eu penso assim, quando é um fixo, ele acordou em assembleia que pagaria R$100 todo mês durante 12 meses. Quando é o variável, é uma taxa que está chegando para ele de supetão. Ele não está ciente daquilo. Tá e não tá, né? Vamos Hoje dizer é 100, assim. amanhã é 150. Então assim, eu imagino que isso pode virar contra o condomínio numa hora de judicializar. Mas eu posso estar completamente enganado, tá? E vocês podem explanar sobre isso. Pergunta, né? Até por uma questão de gestão, se a gente coloca que essa taxa vai ser variável, e, por exemplo, tem uma despesa aí que acabou sendo mais do que se previa, acaba contribuindo até para o inadimplente, né? Certamente. Favorece isso. Não sei se o doutor concorda comigo, que se nós não temos se eu coloco ali que são 12 meses, que vai ser aquele valor, a pessoa, como mencionou, ela vai se programar. Se
tem uma taxa variável, vem uma despesa lá, deu um problema, estourou uma caixa d'água, a conta de água veio absurda. A pessoa não estava programada para aquilo, é muito mais fácil dela não adimplicar. Doutora Juliana, quando nós falamos com relação à parte de judicializar, é aí que mora a minha questão e a minha dúvida, né? Até onde que a taxa variável, bem como a taxa fixa, pode ter algum tipo de diferença lá na ponta, se é que existe uma diferença na hora do juiz decretar alguma coisa. Existe alguma coisa nesse sentido? Porque a taxa variável, o nome já diz, tem mês que vai ser R$100, tem mês que vai ser 200, 300, R$50, R$1.000 e assim por diante. A fixa já é um compromisso acordado, né? Um valor claro durante 12 meses, conforme está lá na reunião e aprovado na Assembleia. Então, isso interferiria de alguma forma numa judicialização, alguma coisa assim nesse sentido? Não, Marcelo, tendo previsão na convenção da forma que vai ser feito esse rateio, se estiver sendo cumprido, né, o que está estabelecido na convenção, não tem uma definição, não tem um prejuízo, se vai ser rateio fixo ou variável. Está devendo, se ficar inadimplente, vai ter que arcar com as suas dívidas, tanto faz a forma, né? Quando eu comento, por conta da pessoa ter uma pequena defesa, né? Sempre foi R$100, de repente passou para 300, mas é só uma defesa, né? É só uma forma de defesa. Porque no fim não vai ter valor algum. Perfeito. E que tipo de estratégia que deveríamos adotar no sentido, doutor Leonardo, de buscar a diminuição de inadimplência, né? O que deveríamos fazer para não chegar nisso, né? Existe algum tipo de estratégia, alguma coisa indicada? Uma delas, eu pergunto, já complemento com pelo menos uma partezinha da resposta, de sim fixar a taxa, né? Porque uma taxa fixa a pessoa já tem um parâmetro, né? A pessoa já sabe se pode pagar ou não pode. Naquela assembleia a pessoa vai aprovar ou não aprovar as contas, né? Inclusive podendo interferir até em mexer valores ali. Deu R$100 mil para o ano. Desses 100 mil não dá para tirar alguma coisa, a Assembleia é para discutir esse tipo de coisa, né? Mas quando é variável, aconteceu, vai ter que pagar e pronto, né? Mas que tipo de estratégia, além de fixar a taxa, a gente pode adotar para melhorar os pagamentos, né? E diminuir a inadimplência? Bom, Marcelo, eu vejo uma situação muito clara, né? A lei, ela determina que o responsável pela cobrança da inadimplência ou das taxas não adimplidas é do síndico. O síndico é o responsável. E o síndico tentar tomar todas as medidas possíveis para criar uma conscientização dos condôminos de trazer manter o rateio, a taxa em dia, justamente para que as despesas sejam cobertas da forma correta. E caso não consiga, eu acredito que ele não vai ter condições de fazer uma cobrança mais efetiva, porque o síndico tem diversas atividades, não só a cobrança. E aí sim, buscar uma empresa especializada na parte de cobranças, um escritório jurídico, uma empresa especializada, para quê? Para que essas pessoas, esses especialistas, eles possam ter contato com esses inadimplentes e tomarem as medidas necessárias. Tal como fazer um primeiro contato, seja hoje tão facilmente por um cadastro que o condomínio tem atualizado num WhatsApp, num e-mail, ou até antigamente nas cartinhas no correio. Então, buscar de alguma forma fazer com que essas pessoas venham a trazer, vamos dizer assim, não continuar com os débitos que prejudicam. Então, uma medida efetiva que eu vejo do síndico nesse primeiro momento, identificou a inadimplência, foi lá na administradora, verificou um relatório de inadimplência com uma determinada quantidade,
busque um escritório especializado, busque uma empresa de cobrança e aí acompanhe com esse escritório, acompanhe com essa empresa medidas efetivas. Entre em contato com o morador, faça contato. Alguns estão realmente passando por um momento difícil, normal isso, né? Outros preferem ficar em débito com o condomínio para, né, por alguma razão. Então, essa medida efetiva vai depender do síndico acompanhar com a empresa e acompanhar com o jurídico. A parte extrajudicial. Perfeito. E aí falo a parte extrajudicial. Um dos bons motivos, entre aspas, não é tão bom assim, imagino, de a pessoa querer ou optar em atrasar, a pessoa passa por problemas, né? As pessoas podem passar por isso, e eu entendo assim que legalmente, né, é 1% e 2%, né, de juro e multa, e isso pode acarretar em as pessoas optarem pelo que menos cobra juro e multa. Sim. E que quase sempre é o condomínio, né, de forma legal. Claro que a legislação ela permite que a convenção não permaneça apenas com um juro de 1%. Né? A convenção pode estipular um juro maior. Mas eu acredito que a medida efetiva dessas empresas especializadas, de um jurídico mesmo, e a gente sempre fala, vou fazer um gancho, se o Marcelo me permitir aqui, a gente conversa bastante sobre isso, que o síndico, ele tem que ter bons parceiros ao lado dele. Sim. Bons terceirizados. Assim, ó, é na mão de obra, é na questão da terceirização em relação às partes de limpeza, e também é na terceirização do jurídico. Né? Então ele tem que ter um jurídico ao lado dele no dia a dia para diversos motivos. Um deles é a questão da cobrança. Então, se tem um jurídico lá acompanhando a inadimplência elaborada pelo relatório da administradora e entrando em contato com as pessoas, ela vai conseguir reduzir um pouco essa inadimplência a cada mês, né? E caso não consiga, aí, como eu te falo, encerrar a fase extrajudicial e partir para a judicialização, que é o que é o caminho, é o que se deve fazer, na verdade, para tentar recompor esse caixa, porque a gente sabe, rateio, se um não paga, vai faltar. Se 2 não pagam, vai faltar. Dependendo do número, nós temos um condomínio lá em Floripa que são 13 unidades. Uma tá inadimplente, 13. Então, 12 vão ter que arcar, né? Se tem previsão orçamentária, ótimo, pelo menos tem uma previsão. Mas se não tem, é gasto e despesa, como nós estávamos falando, né? Uma outra forma aqui, no mês seguinte vai sobrecarregar os outros. Pelo menos 10% a mais para cada um. Exatamente. Mais ou menos, né? Então, o que eu vejo, na verdade? Que o síndico tenha consciência, acompanhe o jurídico nessa fase de cobrança ou uma empresa especializada para que ele tenha diariamente, semanalmente, a cada 15 dias, o controle dessa inadimplência para não deixar exatamente aumentar isso e trazer um prejuízo financeiro para o condomínio. Vai chegar uma hora que vai faltar ou vai ter que chamar um rateio extra, né, uma chamada extra de contribuições de capital. Para quê? Para que cubra aquele buraco do inadimplente. O que acontece em alguns condomínios, é uma realidade, a gente sabe, a gente acompanha alguns condomínios, e que não é interessante. Perfeito. Vamos exemplificar um caso extremo, né? Uma inadimplência já correu aí algumas esferas e chega na parte do famoso leilão, né? Por que chega nessa esfera do leilão e como que a gente consegue conduzir isso da forma mais efetiva, né? Existem os prazos jurídicos, né? Que algumas vezes eles correm um pouco mais rápido, um pouco mais devagar por vários motivos, enfim. Mas como que a gente consegue, de alguma forma, entregar? Essa é uma das soluções, né? Para uma inadimplência histórica, vamos dizer assim, né? A pessoa já se bem que pode ir por uma inadimplência só, né? Sim. Claro, mas estou falando assim... Não existe limite de tempo e nem de quantidade. Exatamente. De atraso, mas vamos supor que seja um extremo. O cara está lá com 2 anos de atraso, coisa e tal, já fizemos de tudo, já discutiu, já negociou, renegociou, prometeu, não cumpriu. Vamos para o caso extremo, que é fazer o cara perder o imóvel dele, ou o imóvel que ele mora, ou a garagem que ele usa, ou os dois. Como que isso acontece na prática? Quais os passos para que o síndico que está nos escutando consiga conduzir ele? Vamos exemplificar que ele tenha uma inadimplência lá de muito tempo e ele quer resolver. Ele pode aí ir no nível de leiloar, né? E como que funciona isso? Quer explicar, doutor?
O que acontece, Marcelo? Identificada essa inadimplência extrajudicial, findou, não teve jeito, foi tentado de tudo. Inicia um processo judicial, demanda judicial. Perfeito. Nós recomendamos até, em virtude da alteração a última alteração do Código de Processo Civil, integrou o rol dos títulos executivos extrajudiciais à taxa de condomínio, rateio condominial, com alguns requisitos de documentos. E aí a execução, e aí o CPC permitiu fazer uma ação de execução, aquela execução efetiva, em que ele recebe uma citação para pagar em 3 dias, não pagando, é possível fazer a penhora, inicialmente muitas vezes de valores em conta, o que é muito comum hoje, né? Tem um rol também na legislação de uma ordem, né? Mas que não encontrado valores em conta, pode indicar o próprio imóvel como garantia à penhora em virtude do não pagamento da dívida. Então ele tem um prazo para pagamento na ação, não pagando, não fazendo embargos, muitas vezes tem alguma justificativa pelo não pagamento, né? Então, havendo uma condenação, ou mesmo até antes da condenação, o juiz já pode determinar a penhora do imóvel. Ainda que seja o único bem, que seja um bem de família. Isso é extremamente importante mencionar, porque tem uma cultura, não é cultura a palavra que eu queria dizer, É porque é uma exceção, né? A conta condominial. Mas existem pessoas que entendem que, eu moro no meu imóvel, esse imóvel não vão tirar da gente nunca. Fica se garantindo de que é o único imóvel, bem de família, não pode penhorar. A conta condominial é uma exceção. A gente fala o devido processo legal, que é esse processo de execução, até chegar no momento de penhora. É possível sim penhorar o imóvel, bem de família, né? Como a gente fala, é uma obrigação próprio terreno, então é da terra, é do imóvel. Então isso ele não tem como alegar, é meu bem de família, então não vai penhorar. Isso é uma das exceções, e nesse caso aqui que nós estamos tratando especificamente, a exceção do débito condominial, que pode realmente trazer a penhora do imóvel e até o leilão do imóvel, onde você estava comentando sobre a questão, e a perda do bem. Isso tem várias outras questões. Você falou bem. O que o síndico pode fazer para reduzir essa inadimplência? A gente estava comentando sobre isso. Existe na legislação a possibilidade de estipular uma multa maior do que aquela multa de 2% que está ali, né? Com a aprovação de 3/4, estipular uma multa de até 5 vezes o valor da cota para aquele que não cumpre reiteradamente as suas obrigações de condômino, que é o caso da inadimplência. Então está lá na legislação. Então convoque uma assembleia, isso a gente acompanhou já, estamos acompanhando uma outra situação, convoca uma assembleia e 3/4 dos condôminos votam favoráveis a aplicar uma multa de até 5 vezes o valor da taxa condominial para aquele que não cumpre com as obrigações. Isso é interessante, em poucos condomínios. Ele pode ser enquadrado até como um antissocial, entre aspas, né? A gente consegue colocar ele numa posição que ele vai ter que passar pela Assembleia, ele vai ter que justificar aquelas multas, aplicação de 5 vezes o valor da cota. Por um lado, se ele já está inadimplente, aplica essa taxa, às vezes se torna até inviável de cobrar, né? Mas, como bem o doutor falou, às vezes colocar na convenção, ter essa revisão de convenção, para que ela se torne mais efetiva, para que lá no início ela possa ser cobrada essa dívida, né, antes que ela se acumule, é bem importante que o síndico tenha essa visão, né? Às vezes tem uma convenção lá da década de 80 e vai tocando, vai deixando, ninguém quer mexer naquilo, mas é importante ter essa atualização. E até para atualizar, né? Porque assim, é comum ter essa palavra que vocês usaram aí, o antissocial, né? Acho que a doutora falou alguma coisa nesse sentido. Porque acontece de ter dentro do condomínio pessoas que não pagam a taxa, mas reformam o apartamento. Não pagam a taxa, mas compram um carro novo. Algumas vezes não é porque não pode pagar, é porque não prioriza a convivência na comunidade, né? Porque é uma comunidade, um condomínio. E os outros condôminos estão arcando, né? Com a despesa dele. Exatamente, é de ficar, dos outros moradores ficarem irritados. De repente tem condomínio que a água é cobrada num rateio geral. Essa água do cara tá todo mundo pagando para ele. Né? O uso das áreas comuns que a princípio não se pode proibir. A princípio não se pode proibir. Ele vai lá usar a piscina, gasta o aquecedor da piscina, o trocador de calor, usa a sauna, usa o brinquedo, usa tudo e não paga. Então assim,
é um antissocial completo. Até pela própria obrigação que a legislação coloca, né? O pagamento da cota. Sim. Ele está descumprindo uma obrigação. Assim. Agora, quem quer resolver isso, e aí eu estou lembrando aqui bem de um parceiro, talvez daqui a pouco apareça aqui na tela, deve aparecer, um dos nossos patrocinadores é a BB, apareceu agora, BB Garantia e Cobrança. Talvez um dos principais benefícios de várias empresas que fazem esse tipo de serviço, a BB é uma delas, né? Existem outras aqui em Joinville, em Florianópolis, tantas outras, enfim. Existem algumas que tem em Joinville, tem em Florianópolis também, mas é a questão da garantidora, né? Para nós do MEI é muito comum isso, a gente conhece, existe a garantidora. Eu tenho em condomínios meus, alguns condomínios com pouco recurso, que eu tenho quase certeza que se não fosse a garantidora, eu teria inadimplência, mas por conta da garantidora eu não tenho inadimplência, porque se o cara atrasar, ferrou para ele, né? E para nós é tranquilo, a garantidora. Até vou deixar para vocês explicarem um pouquinho da garantidora para os nossos ouvintes, no sentido de principais benefícios, né? Eu não vou falar porque vocês vão falar melhor do que eu, e traz esse baita benefício, e aí eu gostaria agora de partir para isso, falar um pouquinho sobre garantidora. Sim. Sabe, Marcelo, nós na área condominial, nós advogamos nessa área, então nós identificamos o crescimento dessas empresas. Então, são empresas na formatação de uma companhia limitada, de uma SA de capital fechado, em que essas empresas elas vieram para o mercado justamente para trazer a questão da garantia, né, vamos dizer assim, de trazer um capital para o síndico, que a gente fala, trabalha com caixa cheio mensal, trabalha com a receita cheia, traz esse benefício, e eu vejo como um benefício dessas empresas, que estão no mercado já há algum tempo, e como se fosse, na verdade, uma garantia para o síndico que vai poder justamente isso, trabalhar com esse capital e fazer aquilo que é necessário dentro de um condomínio. Né? E essas empresas, pessoas jurídicas, a formatação é um contrato normal, simples com o condomínio, e que tratam também como antecipação de receita, né? Ele antecipa a receita e fica com alguns direitos, dependendo de cada contrato, dependendo de cada formatação de negociação entre o condomínio e a empresa. E, nesse sentido, a empresa ela traz esse benefício. Nós estávamos falando anteriormente, né? O que o síndico pode fazer? Acompanhar a questão de cobrança mais de perto, né? Você falou, área comum não pode proibir, né? É muito comum ter nas convenções proibir o uso de área comum do inadimplente. Hoje o judiciário não vê isso com bons olhos. E aí chegamos na questão das garantidoras, que no mercado é importante para os condomínios, é algo que já se consolidou, né? Existem muitas discussões jurídicas a respeito dessa formatação de contrato, se há uma cessão do crédito, se há uma subrogação, quem que vai cobrar esse débito, se vai ser a garantidora em seu nome ou o condomínio. Claro, são discussões jurídicas aqui, também não vou alimentar muito, mas o que é importante para os síndicos, para os condomínios? Verificar boas empresas, sólidas no mercado, e fazer uma boa contratação, um bom contrato com essas empresas. E aí sim, aí buscar talvez a antecipação, essa antecipação de crédito, com cessão, com subrogação. A gente tem conhecimento de também quando a empresa compra uma dívida passada, né, isso existe no mercado, sabe, essas operações, né, mas não tenha dúvida que hoje, para muitos condomínios com uma inadimplência acima de uma taxa que é cobrado mensalmente, é muito importante, muito interessante que a garantidora possa entrar no condomínio, como eu falei, deixar o caixa ele 100%, para que o síndico possa ter garantia das taxas todo mês, pagar as contas, pagar os terceirizados, pagar as concessionárias, não ter essa inadimplência batendo na porta, né? Por quê? Porque senão ele tem que voltar para a questão de ter uma boa efetivação na cobrança. Agora, independente de ser taxa fixa ou variável, pode ter o trabalho de garantidora, né? Independente. Sim. O grande benefício da garantidora, para quem está nos ouvindo, e foi isso que foi esclarecido aqui,
o caixa cheio, né, que o doutor falou, é ter a certeza que o valor estipulado para aquele mês, aquela necessidade de valor para pagar as contas, vai estar na conta no integralmente. dia integralmente, se pagarem ou não pagarem a taxa de condomínio. Isso para o síndico é uma maravilha, porque tranquilidade, né? uma tranquilidade, e não só para o síndico, para o condomínio, né, para os outros condôminos que pagam em dia, né? Então é uma claro que para isso existe taxas, né? Cada administradora pratica a sua, cobra 5%, 4%, tem alguns benefícios, outros, né? Mas é uma segurança e uma saúde financeira para o condomínio para não correr nenhum risco em toda a gestão, né? Todo o decorrer do período, né? E a própria empresa, as garantidoras, elas aí ficam com a obrigação de cobrar o inadimplente. Aí esse inadimplente que não paga, que ele continua sendo inadimplente, não pode participar da assembleia igual. Exatamente, não participar. Muitas vezes a gente estava conversando esse dia num outro evento. Participar também. Então tem gente que diz, não, mas deixa o inadimplente participar, só não pode votar. Não, ele não pode votar. Não pode entrar na participar. Com a reforma do Código Civil nem agora na sala virtual não pode entrar. Então, não pode, né, doutor? Não pode participar. Exatamente. A lei é muito clara. E dela participar. A lei fala, e dela participar. Então, na reforma do Código Civil aí agora que está vindo, né, a proposta da comissão dos juristas aí, vai tirar essa questão, talvez só não votar. Então, talvez o inadimplente vai poder participar da Assembleia. Pela questão de ser uma área comum, né? Muitas vezes, presencialmente, acaba se privando daquela área comum. É aí que gera discussão. E também, no caso, porque alguns pontos em Assembleia são discutidos que interessam ao inadimplente, mesmo eles estando inadimplentes, interferem, né, nas decisões. Então, essa é a grande questão, Marcelo. A garantidora, ela veio para o mercado, já tem algumas consolidadas há muito tempo, né? Em Brasil inteiro a gente vê, Curitiba tem grandes empresas, e que eu acredito que é um tipo de empresa que veio para o mercado para beneficiar o condomínio, beneficiar o síndico, não perde a essência da inadimplência, quer dizer, a empresa vai poder buscar a cobrança, a execução, a penhora, a empresa vai se responsabilizar por isso e o condomínio vai receber o seu valor integral e o síndico vai trabalhar tranquilo, sem, como eu falei, aquela dor de cabeça de ter que cobrar, porque ele lá na lei é o responsável pelas cobranças dos condomínios. Então ele contrata as empresas, muitas vezes, né? Claro que a gente sugere sempre passar pela Assembleia, para a contratação, principalmente da garantidora, aprova em Assembleia. Tanto a gente diz que muitas vezes até a contratação quanto a substituição, para ficar algo muito claro, né? A recomendação que o síndico sempre leve os assuntos para a Assembleia, importante. Porque a Assembleia é o palco para que os condôminos possam como qualquer prestador de serviço, né? A contratação como qualquer prestador, ele teria que passar pela Assembleia. Perfeito. A questão da garantidora, eu enxergo assim como uma entrega, e o doutor comentou ali o cuidado em buscar terceirizados, né, terceirizados competentes para suprir a necessidade do condomínio, e a garantidora vai ser um terceirizado que vem um combo junto com isso, né? É o dinheiro entrando na conta no dia combinado, de forma integral, tanto faz se ninguém pagou, se um não pagou, se todos pagaram, o dinheiro vai pingar na conta. Numa eventual necessidade de buscar judicializar, tudo isso tu tá passando por um terceirizado, então o síndico ganha tempo para tratar o que de fato ele precisa tratar. A inadimplência, sim, é um fato que ele precisa ter o cuidado, mas quando isso ele consegue transferir essa alçada para um terceiro, com certeza sobra mais tempo para ele cuidar do condomínio em funções do dia a dia, de trazer os serviços, acompanhar tudo que precisa, trazer o dia a dia do condomínio. Ele consegue fazer isso de uma forma muito, muito mais tranquila, tendo certeza que o dinheiro vai entrar, e se não entrar, alguém vai cuidar disso, ele não precisa se perturbar com isso. Então isso é bem bacana, né? Controlar a manutenção, controlar terceirizado, controlar a portaria, isso deixa o síndico, exatamente isso, doutora, deixa o síndico cuidar da gestão mesmo, né? E aí, como eu falo,
busque boas empresas no mercado, terceirizadas. Volto a dizer que e o meu objetivo não é vender nosso peixe não, sabe, Marcelo? Mas tragam para dentro de um condomínio um jurídico, muitas vezes não por obrigação mensal, mas por demanda, analisar um contrato. Analisar um contrato, o síndico muitas vezes não tem conhecimento. E não pode exigir da administradora, porque muitas vezes a administradora não tem um jurídico lá. Sim. Né? Muitas vezes a aplicação do regimento, a aplicação da convenção, que a gente vê que o síndico muitas vezes para fazer a notificação, para fazer uma advertência, fazer uma aplicação de multa. Né? A questão dos contratos vinculados aos terceirizados. Então, tudo isso cabe muitas vezes ao síndico contratar um jurídico. Ter um escritório acompanhando ele por demanda ou mensal, mas a gente muitas vezes não tinha esse hábito no mercado condominial de que os condomínios e os síndicos tenham que estar acompanhando os passos da administração junto com o jurídico, apoiado por um jurídico. Isso é importante, Marcelo. Com certeza. Não volto a dizer, não estamos aqui para vender nada, e nem é nosso objetivo, até porque a nossa participação aqui é basicamente trazer mensagens, né? Mas o acompanhamento do advogado no condomínio, hoje eu acho importantíssimo, necessário para todos. E em várias frentes, né? Como a notificação que o senhor comentou, bem como a parte de inadimplência e por aí afora, né? Tem muita coisa que a parte de direito condominial pode colaborar, o regimento, a convenção, consulta, parecer jurídico, né? A questão hoje já não se discute tanto, mas ainda existe a questão da discussão do Airbnb, começou com pareceres jurídicos. Então, o parecer jurídico que trouxe o entendimento, que chegou até a judicialização. Então, o que acontece? O parecer jurídico está lá o profissional para fazer. Está lá o profissional para desenvolver, né? Assim como em cada ramo, em cada serviço tem. Principalmente o que nós estamos conversando anteriormente, que é as garantidoras, né? As empresas que garantem o crédito. E essa parte de garantidora, bem como a cobrança que a gente estava falando, que de forma geral ela é terceirizada, né, para a empresa como a de vocês, especializada, e algumas outras que existem no mercado, isso, ela fundamentalmente, ela é legal. Ela tem uma coisa, para quem está nos ouvindo, né? Eu sei que é legal, eu já uso disso, né? Mas para vocês deixarem isso claro que sim, pode buscar fazer um bom contrato com uma garantidora e que isso é oficialmente permitido, né? Não é, claro, não pode pegar um aventureiro, uma empresa que está começando do nada, eu tenho dinheiro, não é caixa 2, não é nada disso, né? É um dinheiro onde o condomínio vai pagar um percentual para adquirir esse benefício que é a taxa cheia, né? É isso que tu falou? Isso. Taxa cheia. Então, caixa cheio. Caixa, né? Taxa, né? É o caixa cheio, perdão. Não, Marcelo, então, assim, isso legal. É 100% normal. Se alguém tem esse interesse em procurar, de fato pode procurar, que o condomínio pode ter isso, claro. Num sentido dessa terceirização de garantia e cobrança, mais da garantidora até, é claro que isso é extremamente importante, que mexe no bolso de todos os moradores, levar sim uma assembleia, para validar numa assembleia, levar 2, 3 propostas aí, cada síndico tem o seu caminho, mas um caminho de muita transparência para que todos os condôminos tenham tranquilidade em optar por uma garantidora que tem uma taxa X, taxa Y, de repente uma taxa é um pouquinho maior, mas tem alguns benefícios mais interessantes e assim por diante. Suma importância. O Código Civil permite, né, que o síndico faça a delegação das suas funções. Assim como veio as administradoras, hoje nós temos a figura das garantidoras. É mais recente, mas segue a mesma linha de entendimento. Então, hoje as administradoras, ninguém questiona se é legal. Mas agora, na figura da garantidora, surge o questionamento, mas é o mesmo entendimento, não tem legalidade nisso. E é impressionante que essa questão de garantidora, eu digo para os moradores de forma geral, o síndico é quase impossível o síndico não saber que existe garantidora, mas tem um síndico que não é especialista, que não está trabalhando o dia a dia e não tem nenhuma falha nisso dele não saber, ele vai aprender conosco por conta do DomusCast e vai saber que existe, mas também existem muitos moradores que nunca ouviram falar nisso,
que certamente se escutasse isso de repente até numa assembleia de instalação, já passaria lá, né? Sim. E isso é bem legal também, né? De a gente, de repente, tentar promover coisas em início de projetos, né? Vai instalar um condomínio. Pô, já pensa, né? A construtora, tem construtores nos ouvindo aqui, já pensa em botar na previsão orçamentária lá, pô, é mais X% aqui para ter garantia. Garantia no sentido de entrar o caixa cheia, né? Então, isso é bem legal também de dar uns passinhos para trás. É claro, a gente está falando de condomínios que vão nascer, mas aqui só na nossa região, aqui só no Norte Catarinense, tem 500 condomínios que vão nascer nos próximos, com alvarás aí nesse ano, Sim. expedidos já. Então, assim, tem 500 condomínios que poderiam nascer com saúde financeira garantida, né? Porque se tem o dinheiro entrando, não vai ter Sim. perigo nenhum. Isso é bem interessante, né? Não, com certeza. Puxar, dar um passo para trás e já puxar lá na instalação. Muito interessante, Marcelo. Muito interessante até porque, como a doutora falou, o mercado condominial hoje ele está se modernizando, né? Uhum. Hoje a gente vê empresas que substituem a portaria humana por uma portaria remota e um ingresso, um controle de acesso pela face, né? Uhum. Te imaginar isso há 20 anos atrás na área condominial? Sim. Difícil, né? Então, a tecnologia hoje está revolucionando os condomínios e a parte de serviços também. Então, eu vejo a garantidora nesse sentido, de que ela venha a trazer benefício para o síndico, benefício financeiro para o síndico, para que ele possa, sim, aí trabalhar com a receita garantida, com a receita cheia e aí destinar as despesas necessárias. Eu Legal. vejo por esse lado. E a questão, só complementando o que a doutora comentou aqui, contrato perfeitamente jurídico, não tem nada de ilegal, ele está fazendo uma antecipação, são valores cobrados nada fora que extrapole qualquer situação do mercado, então não é um contrato, é uma contratação normal que os condomínios podem fazer. As empresas que fazem essa antecipação já existiam há alguns anos e agora só as nuances do contrato que realmente são interessantes você discutir isso. Como eu falei, imprescindível a aprovação em assembleia, garantir a aprovação em assembleia e trabalhar com a questão do percentual, como você falou. Tem algumas empresas que trabalham com percentual maior, percentual menor, a subrogação, a cessão dos créditos. Então, cada detalhe desse vai trazer no contrato com essas empresas garantidoras. Tá? Perfeito. Quando o senhor comenta sobre esses detalhes, né, nuances, que aspecto deveríamos estar mais atentos, né, pensando exatamente no aspecto junto ao terceiro que vai ser contratado e possivelmente pensando no condôminos de forma geral, né? Quais os aspectos que o senhor de repente poderia listar para nós, tem isso daqui que não dá para deixar de atentar, tá? Tem que olhar isso daqui. Tem alguma coisa assim que tu terias como a gente como ideia? Sempre comenta que os contratos, né? A empresa ela vai ser contratada. Então é bom que formalizem um instrumento bem elaborado, bom contrato, um bom contrato analisado por especialistas. O condomínio ter o advogado, porque vai ser um contrato que ele não vai ter um domínio para interpretar, né? E o principal é o seguinte: verificar essa questão da negociação antes do contrato, qual o percentual que vai ser todo mês pago à empresa, esse percentual, as obrigações dentro de um contrato, o que vai caber, em que determinado período que vai ser feito o repasse dos valores, né? Quais as obrigações do condomínio, por exemplo, de encaminhar a lista de inadimplentes, acompanhar essa lista de inadimplentes, verificar quando tiver assembleia para votação, encaminhar a lista de inadimplência para a presidência da assembleia. Então são detalhes no contrato, o prazo de validade, um bom prazo de validade. Negociar esse passivo caso tem essa possibilidade, existe algumas que trazem essa possibilidade. As obrigações, quando a gente fala em cessão, então vai haver uma cessão desse crédito? Não vai haver uma cessão? Vai haver uma subrogação? Não vai haver? Hoje tem jurisprudências, aí a gente fala de jurisprudência porque são os entendimentos dos tribunais, até do STJ. Nesses contratos de antecipação não existe cessão ou subrogação, a não ser que esteja numa cláusula. Então o que acontece? Você está só antecipando
E aí, como se a empresa estivesse com procuração do condomínio para fazer as cobranças judiciais. Porque as empresas de cobrança, elas também interagem com as garantidoras, então, quando há inadimplência, a garantidora ela também repassa, ou dentro da própria empresa, faz a cobrança ou repassa para outras empresas na fase extrajudicial e depois para o jurídico na fase judicial. Então, a empresa a garantidora também vai ter o jurídico que vai buscar esse crédito. Isso deixar muito claro no contrato. Por exemplo, a garantidora tem que ter uma procuração do condomínio, né? Ele tem que ter as obrigações de uma necessidade de uma ação judicial, uma penhora do imóvel. A empresa garantidora e o condomínio terem nesse contrato cláusulas que possam garantir os dois lados. Então são esses detalhes a nível de contrato que eu falo, bem feito, bem elaborado e com esses detalhes especiais assim, para não deixar algo mal resolvido em que lá na frente vai gerar discussão, o que acontece na maioria dos contratos que a gente acompanha, né? Perfeitamente. Nosso tempo passou rapidíssimo. Verdade, né, rapidíssimo. Marcelo? Quero deixar conversando, né? É assunto bom, né? Até um dos assuntos que no meio ali tu falou sobre alocação em MIB, a gente pode um dia marcar e fazer uma baita de uma conversa sobre isso. Bem polêmico, né? Tema polêmico aí. Um tema muito interessante, sabe, Marcelo, também. Que a gente sempre trabalha também, é a questão a doutora Juliana falou bem, hoje a gente vê muitos condomínios com as convenções muito antigas. Então a atualização de convenção é algo que é muito interessante. Sabe que eu tenho uma convenção que na convenção diz isso, tá? É bem estranho que vai dizer, mas diz. Eu posso provar que diz. Na convenção diz que o seguro do condomínio está atrelado ao seguro de todas as unidades. Então, nesse condomínio, o síndico, eu só há pouco tempo, o síndico sempre fez o seguro de todas as unidades e do prédio. É único, tá? Já perguntei para outros advogados, nenhuma convenção diz isso em Joinville, nenhuma diz assim. A nossa diz que tem que ter, diz na convenção, tem que ter o seguro da unidade. Então, quando eu faço seguro, por exemplo, eu fiz nesse condomínio no mês passado, eu fiz seguro do prédio e de todas as unidades. Quem quis fazer, fez. Quem não me entregou a pólice até o dia tal, eu fiz de cada um. Sim. Tu vê um detalhe que não faz nem sentido existir isso, né? Então é uma convenção muito antiga e até mal feita nesse período, né? Porque a unidade individual de cada um toca do jeito que achar melhor. Claro que é legal ter, né? É bom ter. Eu não sei se ainda tá ali na gravação, só para a gente complementar. Claro, tá. Algumas convenções antigas tratam a questão você falou do uso da área comum, a falta, a impossibilidade do uso, mas o corte da energia, o corte da água, né, do fornecimento de água, gás, algumas convenções vêm lá do passado com inadimplente, corta a água inadimplente, e a gente sabe que isso pode. Né, no judiciário, só que a gente estava até comentando recentemente em Pernambuco, uma assembleia aprovou o corte de água de uma unidade e a pessoa não concordou e foi lá e tentou arrancar os lacres lá para continuar. O condomínio entrou com a ação e o juiz concedeu uma obrigação de não fazer para que o condomínio inadimplente não volte a religar a água e fique sem fornecimento de água. Então, são decisões judiciais conflitantes que a gente acompanha. Sim, conflitantes. Totalmente conflitantes com a realidade, mas isso vem lá da onde? Da convenção. Então, por isso a necessidade, voltando um pouquinho, a necessidade de os síndicos deixarem a convenção atualizada. Convenção aí já vem de paralelo ao regimento e assim por diante, né? Isso, modernizar, né? Modernizar. Que nós também... muda muita coisa, né? Esse condomínio que eu tô falando, essa convenção tem 35 anos, então mudou muita coisa. A gente não sabe quanto tempo ainda vai levar a tramitação para a reforma do Código Civil, né? Hoje ainda vai passar pelo Congresso, mas com a aprovação do novo código, com as alterações que vão trazer aí, a gente pode trazer um dia um debate sobre essa questão das sugestões da comissão, né, essa comissão de juristas que foi formada nacionalmente, o que o Código Civil, com a aprovação dele, as convenções vão ter que fazer uma atualização obrigatoriamente, todas elas. Então tá ótimo. Doutor, Marcelo, obrigado. Eu que agradeço, doutor Leonardo, a doutora Juliana aí pela presença, para nós foi gratificante recebê-los, né? Já tive a oportunidade de falar contigo aí por umas 2 vezes presencialmente, né? E outras por telefone. Então, para nós é um privilégio poder recebê-los. Quero deixar aqui a minha
minha gratidão a vocês por conta da presença aqui conosco. Quero também agradecer muito aos nossos patrocinadores, que é a BB Garantia e Cobrança, que está aparecendo na tela. O Sicredi também é patrocinador do DomusCast. Os apoiadores que nós temos, a B Brasil e também a ESA Motobombas. E esse Colmes que está aqui, nós ganhamos da chefe Cirlei Veiga. Vocês não são aqui de Joinville, mas a chefe Cirlei Veiga é uma grande parceira do nosso espaço, tá? O Rooftop Eusébio, que fica lá no prédio, que eu acho que você conheceu. Então ela é uma das grandes chefes de cozinha aqui de Joinville. Ela mandou isso aqui para nós, para daqui a pouco a gente comer. Era para comer mas durante a gente fica em dúvida se come ou não, né? Mas tá aqui. Esse aqui a gente bota no condomínio. Coloca aqui no nosso novo condomínio aí, pode botar pedrinha aí. Então, muito obrigado a vocês ouvintes, a vocês que estão aqui conosco, muito obrigado.